Hoje, a gente vai falar um pouco sobre a família. E eu gostaria de fazer, já que o assunto é família, de fazer assim uma apresentação. Eu sou Tony Moreira e eu tenho uma família maravilhosa, pessoas que me ajudam. O Senhor Deus me deu uma esposa que de fato é a minha ajudadora, minha companheira de todos os momentos. E também tenho filhos maravilhosos, noras maravilhosas, um genro. Então tem sido uma família dada por Deus, assim, abençoada por Deus. Nós estamos abençoados, né? Assim como também a sua família. E nesse dia de hoje, nesse vídeo, no finalzinho nós vamos estar orando para o seu lar, para a sua família, para os seus negócios, para a sua escola, enfim, para a sua igreja. Nós estaremos orando juntos. O livro de Gênesis é o livro onde tudo começou. Tudo que Deus fez, toda a criação de Deus, está inserida no livro de Gênesis. Ele formou sol, lua, fez divisão de mares, criou os animais, enfim. Ainda no capítulo 1, Deus forma o homem. E diz: e formou o homem do pó da terra e soprou fôlego de vida. E então o homem passou a existir a partir deste momento. E Deus deu para o homem domínio, que o homem pudesse dominar sobre as aves, sobre os peixes, sobre os outros animais, enfim. O homem estava ali com essa autoridade que foi dada para ele por Deus. Isso só acabou na ocasião do pecado. E tendo em vista que Deus criou todas as coisas maravilhosas, porque Deus é tremendo, Ele pode, Ele tem poder para tudo isso, Ele já tinha feito o homem, conforme nós já dissemos aqui, mas Ele percebeu, Deus viu que o homem estava muito só, né? O homem estava só. Então, o que Deus planejou ali? Qual foi o plano de Deus para que o homem fosse mais feliz, mais abençoado? Então, diz Gênesis lá no capítulo 2, que o Senhor formou a mulher e deu a mulher para o homem. Então, aí sim, né? Melhorou muito, não é verdade? O que estava bom ficou melhor com a mulher que Deus deu para o homem, e ainda Deus disse que ela seria a sua companheira, a sua ajudadora, e foi assim que Deus criou ali, desse momento, Deus instituiu a família. Deus começou aí uma família, não é? Então, a família já estava pronta para multiplicar, para ter filhos, e etc, 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 né? Eu me lembro que eu estava numa igreja um dia e um irmãozinho me perguntou: você acha que Deus criou o homem, criou a mulher, mas eles tiveram um relacionamento íntimo, de casal, só depois do pecado, não foi? Claro que não, de jeito nenhum. Deus fez a mulher para o homem, para ela ser companheira, para ela ajudar, mas também para eles ter os seus maravilhosos momentos, né? De relacionamentos íntimos ali. Se fosse assim, imagina se Deus tivesse feito um bastião para ficar lá no paraíso jogando dominó com Adão. De jeito nenhum, não é? Aí não ia ter graça nenhuma nisso. Então foi instituído a família, que eu e você hoje temos nossas famílias, nós fazemos parte dessa instituição divina de Deus. Esse foi o modo como Deus criou a família. E quando eu quero mudar alguma coisa, pode dar errado, porque foi assim que Deus fez, e Deus ele é imutável, Deus não muda. Nós não vamos conseguir mudar Deus e nem as coisas que Ele fez. E como família, nós precisamos confiar no Senhor. Dar a Ele, né, o entender de que realmente nós confiamos, pela fé, nós confiamos no Senhor. Tem um texto muito maravilhoso de Davi fala, no Salmo 121, quando Davi está em apuros, está com dificuldades, né? Então, Davi leva os olhos para o céu e diz: mas de onde me virá o socorro?
Davi realmente precisava de um socorro naquele momento. Mas de onde me virá o socorro? E de repente, amados, ele mesmo respondeu, numa convicção tremenda. Ele disse, segunda parte do versículo, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então nós precisamos apresentar a nossa família a Deus. A nossa casa precisa ser um altar. Nós precisamos estar unidos ali, servindo o Senhor de todo o coração, procurando dar o nosso melhor como família, para que Deus possa se agradar de nós e a gente ainda estar cumprindo o nosso dever de família com a sua palavra. Isso não é pesado, irmãos. Esse cumprir não é pesado. Isso só traz benefícios para nós, só traz bênçãos para as nossas vidas. E afinal de contas, quem de nós que não queremos, né, ter essas bênçãos de Deus no nosso lar? Eu acho tão importante quando a gente está com bastante tempo para sentar à mesa do café, ou do almoço, e ali a gente reunidos ali, a gente pode conversar algumas coisas e inclusive orar e agradecer pelo alimento que nós temos, enfim, vivendo assim uma família normal, não é? Porque isso agrada a Deus. Ainda um pouco mais sobre a família, o apóstolo Paulo deu muitas instruções nas cartas paulinas, no Novo Testamento, para o marido, para a esposa, para os filhos. Então é muito bom, muito importante ler a palavra, estudar a palavra, para receber essas instruções. Sabe, irmãos, as instruções que nós recebemos, elas servem para o nosso conhecimento, nosso aprendizado, mas elas servem também para a nossa segurança. Está escrito na palavra, errais por não conhecer as Sagradas Escrituras. Então o homem erra, a mulher erra, o jovem erra, por falta de conhecer as Sagradas Escrituras. E lá no Antigo Testamento já, Oséias disse, né, que o meu povo, ele está sofrendo por falta de conhecimento. E uma das coisas, amados, que o diabo se preocupa muito, inimigo das nossas almas, e ele não quer de modo nenhum, é que você tenha um conhecimento, você conheça a Deus e que você tenha procurado, através da palavra, seguir as instruções que Deus tem nos dado. Não é verdade? Então, o diabo não gosta muito, porque ele quer ter o homem num anonimato, sem conhecimento da palavra de Deus, porque daí essa pessoa é fácil de ser levada, é fácil de ser conduzida para errar, para praticar o erro e, resumindo, também para pecar contra Deus. Então não é isso que Deus quer de nós. Nesse dia de hoje, nesse vídeo, eu praticamente vou ficando por aqui, tá? Mas eu insisto com os irmãos, quero que vocês me ajudem, mande para o grupo que vocês fazem parte, mandem para os seus parentes, seus amigos, manda para os nossos irmãos católicos, manda para os nossos irmãos que estão espalhados por toda a terra, não é? Para que o nosso trabalho possa dar continuidade. Eu estava só fazendo um trabalho de pregador itinerante e agora nós vamos também estar abrindo mais, avançando mais, assim por intermédio daqui da internet, por intermédio aqui do YouTube e de outros meios, né, da internet. Tá bom, meus queridos? Então, olha, a gente vai estar orando agora e eu peço para você que vai ver este vídeo, que você fique em oração conosco. Fique em comunhão conosco em oração. E então nós vamos orar. Amém? Nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós somos uma grande família. Nós temos as nossas famílias, como esposa, filhos. Mas quando soma todas essas famílias, Pai, espalhadas por todo o mundo, então nós somos uma família muito grande. Uma família que o Senhor instituiu lá no Éden, formando o homem, formando a mulher. E eu quero neste momento, Pai, orar para essas famílias que estão espalhadas mundo afora. Oh Deus, eu quero orar para as famílias que vão ver, que vão ouvir
o nosso vídeo, que vão ouvir aqui as nossas mensagens. Porque, Senhor, a tua bênção, Senhor, sendo espalhada, Pai, para que sejam famílias fortes, porque isso também fortalece na igreja, Pai. Para que sejam famílias que tenham maior interesse em congregar, não ficar de fora de congregar. Porque congregar, Senhor, é bíblico. E congregar é um lugar onde as pessoas podem ter comunhão, confraternização, participando da ceia, ouvindo as instruções dos pastores, dos apóstolos. E então, Pai, eu oro para que as pessoas possam se desapegar das coisas deste mundo. Que as pessoas possam entender que tudo aqui é passageiro. Essas coisas, elas vão passar. Parece, Senhor, eu já tenho falado disso para o Senhor Deus mesmo, que parece que antes de ontem eu tinha 50 anos de idade, mas o tempo passou. Anos mais foram acrescentados, mas eu te dou graça, Pai. Eu louvo o teu nome, Senhor, porque teve lutas, teve dificuldades, assim como pode estar tendo lutas e dificuldades na casa dos meus irmãos. Mas o Senhor deu a vitória, Pai. Nós não desistimos, Senhor. Nós continuamos crendo no Senhor, na tua palavra, nos ensinamentos da tua palavra, meu Deus. Então, Senhor, alcança, meu Deus, pessoas que pode ser que estejam doentes agora, que estão assistindo este vídeo. Em nome de Jesus, nós estamos orando para que essa doença, ela entrou nessa vida, mas que ela possa estar saindo muito mais depressa do que entrou. Nós oramos, ó Deus, pelos negócios, Pai. Nós oramos para aqueles irmãos que têm empresa, que têm loja, que tem os seus trabalhos, Pai, aqueles irmãos que trabalham na indústria, que trabalham na empresa. Nós oramos para aqueles irmãos, Senhor, que estão jovens, que estão estudando ainda, aquelas pessoas, as crianças, né? Aquelas pessoas que estão precisando realmente do auxílio do alto, do auxílio do Senhor, do auxílio que vem de Deus, assim como creu Davi, assim como Davi disse, o meu socorro vem do Senhor. Que o Senhor seja o socorro, Senhor, para essas famílias, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aquela pessoa agora mesmo que está vendo este vídeo, Pai, e que ela estava duvidando da tua palavra, ou ela estava fugindo do Senhor, ela estava se escondendo do Senhor, Pai. Nessa oração também ela está incluída, para que ela possa, meu Deus, a sua mente abrir, o seu coração abrir e ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Meu Deus e Pai, muito obrigado. Gratidão agora. Louvamos o teu nome, porque estamos orando, Pai, porque nós cremos no poder da oração. Abençoa o seu ministério, abençoa a sua igreja aqui na terra, Pai. Abençoa todas as denominações, abençoa todos os pastores, todos os ministros da tua palavra, Pai. Dá a eles, Senhor, poder para estar fazendo a tua vontade com excelência, com perfeição, para que eles possam, Senhor, estar no caminho certo e não na contramão do Evangelho. Mas abençoa, Pai. Usa a minha vida, usa a minha família, abençoa a minha família e abençoa, Senhor, os meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos. Amém.